eu vou fazer uma coisa um pouco mais linear nesse capítulo, né? Outro capítulo, quando a gente abordou, eu desconstruí ele, eu desmontei ele e segui certas trilhas, né? Aqui eu vou seguir um pouco mais a linearidade do que o próprio Gertorp fala no capítulo, trabalha no capítulo, né? E é um capítulo que tem um nome curioso, né? O capítulo subsequente também tem outro nome curioso, Bêbado Enzima, né? Então, por que desses nomes, né? Ele faz alusões aí a situações da vida dele, né? Ou situações outras. Nesse caso, é uma alusão a um texto muito conhecido de um explorador inglês na África, né? Que foi lá fazer registros científicos, né? Pretensamente científicos, ou até são, mas com certas implicações muito complicadas, né? Então o texto chama-se By Canoe and Caravan, e algum complemento que eu não vou lembrar aqui, que são as aventuras, vamos colocar assim, do pesquisador que foi fazer esses registros, né? Um inglês que foi até a África fazer esse conjunto de registros. Então a gente vai seguir aqui por um raciocínio, uma lógica que o próprio Gertorp apresenta, de uma série de situações, né, que acontecem, que são relatadas, né, a respeito de exploradores ou explorações que foram feitas ali no território africano, mas ele também fala de algumas outras pequenas coisas além disso, né? Então, o autor lá do By Canoe and Caravan é o coronel J.C.B. Statham, esse que é um inglês que foi à África fazer levantamentos da fauna e da flora, né? E por aí vai, né? Então ele faz uma menção a esse trabalho, né? Que é um trabalho de registro, né? Porque o próprio Gertorp vai para a África com uma certa expedição, com um grupo de pesquisadores para fazer certos levantamentos lá também, né? Então a gente vai seguindo um pouco o raciocínio dele, que é um raciocínio que ele vai falar um pouco da experiência e do que aconteceu e coisas do gênero, né? E depois ele vai lançar um olhar crítico até a própria atuação dele, né? Até o que ele fez, ele vai olhar aquilo e falar assim, né? A gente faz as coisas e às vezes não percebe o que está fazendo de fato, né? Mas vamos seguir um pouco a lógica, né? Então, primeiro, ele vai falar um pouco de uma experiência em Angola, né? Onde, né, ele estava lá com uma equipe de pesquisadores e com um grupo de pessoas, né? No meio de uma floresta em Angola, né? E era uma floresta que seguia uma trilha mais ou menos definida, não era muito clara, mas tinha que seguir um certo caminho ali, um certo trajeto. Em algum momento, os carros que estão ali levando a equipe, eles percebem que eles se perderam da trilha original, porque não é uma trilha muito simples de ser seguida, não é um caminho cortado ali. E aí o guia fala para eles o seguinte, todo mundo de volta para os carros, todo mundo entra nos carros, porque tem risco. E aí qual é o risco que ele relata, né? Aquela região onde eles estão fazendo o caminho pelo onde eles estão trafegando é uma região que passou por uma guerra civil, né, de quase 40 anos, e durante essa guerra civil foram instaladas minas explosivas de vários tipos diferentes de minas explosivas ao longo de toda a floresta, né? Por quê? Porque ela, durante a guerra, aquilo evitava que os inimigos, ou sei lá quem, né, conseguisse atravessar a floresta e por aí vai, né? E então eles estavam atravessando literalmente uma região que eles podiam passar em qualquer momento por cima de uma mina, explodir, literalmente. E aí, em certo ponto até do livro, ele fala que existiam minas construídas por cubanos, minas construídas por chineses, minas construídas por vários lugares, porque as minas eram adquiridas
pelos exércitos ali de várias fontes diferentes, né? E que as minas cubanas eram as piores de todas, porque elas eram sequenciais, uma mina explodia a outra, né? E elas eram feitas para explodir os carros e os tanques, não para explodir com uma pessoa, né? Então a explosão era muito maior, né? Era uma coisa assim bem grave, né? Então eles estavam ali caminhando, literalmente, fazendo uma pesquisa numa região, né? Que era uma região da qual não havia registros por muito tempo de fauna, de flora, de animais, de o que habitava naquela região, em parte por conta da Guerra Civil, né? Em parte por causa da guerra, mas não apenas por causa da guerra. Então, era um primeiro levantamento, né, em cerca de 100 anos, mais ou menos, de um período muito grande que não se levantava nenhum tipo, né, nenhuma informação sobre aquele território, né? E principalmente porque era realmente uma situação muito arriscada e muito problemática para você atravessar. Agora, o curioso né, e ele fala isso, né, que os animais da região, de uma certa maneira, haviam se adaptado àquela situação de um território que podia explodir, né, de terreno que podia explodir, e de situações, e da presença humana. Os animais eram difíceis de serem avistados, porque eles sabiam se esconder, porque eles sabiam identificar onde havia intervenção. Então, os animais, eles meio que se adaptaram, né, para tentar sobreviver àquelas ações que haviam acontecido ali nas florestas de Angola, nas regiões ali florestais de Angola, né? E a pergunta era, né, por que você vai se meter, né, a colher dados e a tentar, né, trazer, e no caso dele eles iam lá fazer um levantamento para alimentar aí pesquisas de cientistas ingleses, americanos e sul-africanos, né, que não tinham nenhum dado dessa região por 100 anos, quase 100 anos de nenhuma informação nova a respeito do que havia ali em termos de natureza, de fauna, flora, vida animal, né, dinâmicas aí de ecossistema, rios, enfim, né? Então, para que fazer isso, né? Para que essa questão, né? Para que levantar, né? Então, a região era conhecida, aquela região era qualificada, né, como um lugar inexplorado, como um lugar desconhecido, como um grande mistério, né, como uma situação ali, como se não tivesse pegada humana ali e que não tivesse nenhum conhecimento real do que havia naquela região, né? Então, esse levantamento era precioso para esses cientistas, porque, né, você ia ter, depois de 100 anos, alguma coisa sobre um grande mistério que era ali as regiões florestais de Angola, né? O que não é exatamente verdade. Então, esse que é o problema que o Gertop percebe depois, né? Que ele reconhece depois, né? Que isso, essa questão de falar aquela região é uma região inexplorada, isso não era em nada verdadeiro. Primeiro que, assim, havia a vida animal, né, que estava ali, né? Segundo, haviam as próprias minas, né? Então, e essas minas começaram a ser instaladas depois da década de 60, quando a Guerra Civil começa, né? Portanto, né, se ocupou aquele espaço. Havia transações humanas, haviam pessoas que, de fato, passaram por ali e conheciam aquela região, né? Terceiro, né? A trilha que eles estavam seguindo foi a trilha que foi mal mapeada, ela não era exatamente uma coisa muito mapeada, ela era uma série de fatores que eram explicados verbalmente para eles, mas eram explicados verbalmente porque alguém, de uma certa maneira, sabia os caminhos ali, sabia por onde podia seguir, né? Então alguém já tinha caminhado, trafegado, já tinha acontecido, já tinha algum tipo de ocupação humana naquele espaço, senão não haveriam trilhas, né? E por fim, né, ele fala isso, não havia um caminho que você andasse, né,
20, 30 quilômetros que você não encontrasse alguma coisa humana, uma cabana, uma casa, uma vila, alguma habitação, né? Então haviam pessoas que de fato estavam ali, viviam ali, né? Mesmo num lugar arriscado, com algumas questões, mas existia gente ali, não era um lugar desabitado, não era um lugar desconhecido, né? E mais do que isso, muito do conhecimento que essas pessoas tinham sobre a região, né? Ele era absolutamente ignorado, ele se fingia que esse conhecimento não existia. Tudo bem, ele não era um registro formal, não haviam registros mesmo colocados em algum lugar, públicos e acessíveis, mas havia um conhecimento sobre o que tinha ali, o que existia ali, das pessoas que estavam ali, né? E todo esse conhecimento dessas populações que viviam de uma certa maneira, pode até ser de maneira precária, mas ainda viviam ali, todo o conhecimento que se tinha dessas populações era sumariamente ignorado, como se não existisse, como se aquelas pessoas não existissem, né? Então é a atuação, né? E aí vem a história. Antes da gente começar aqui, estávamos falando da questão de representação e de gênero, né? Como, por exemplo, o data feminism, como essas questões são importantes e tão entremeadas em tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem que realmente olhar para isso com muita atenção, né? Tá aí, ó. Os esforços decoloniais hoje são importantes porque, de fato, o que a gente entende de mundo, né, e o que a gente entende que existe no mundo e as coisas que a gente se dispõe a fazer, às vezes são produtos de uma formatação colonial sobre as coisas. Então, a ideia de que aquela região em Angola era uma região inabitada, inexplorada, um grande mistério, na verdade era uma construção colonial dos próprios ingleses que ocuparam aquele espaço e que, independente de quem vivia lá, né, e de quem não vivia lá, eles simplesmente demarcaram aquilo como se fosse uma grande área inexplorada, né? E permaneceu assim, ainda que houvessem pessoas vivendo ali e que essas pessoas soubessem muito bem o que havia ali, o que acontecia ali, né? Então é uma construção que o Thorpe começa a perceber quando já está em andamento no trabalho, que havia ali uma condição de que eles estavam recolhendo dados sobre algo pretensamente, né, inexplorado e desconhecido, quando na verdade não era nem um pouco desconhecido e nem um pouco inexplorado, né, mas que a mentira colonial, né, ou a construção colonial permanecia válida e considerada como se fosse uma verdade, né, tantos anos depois da expedição ali do States, uma coisa do gênero, né? Então a gente cai nessas armadilhas, né? Então assim a gente é enganado sistematicamente, a gente é trapaceado sistematicamente por certos discursos e por certas colocações que elas não são verdadeiras, né? Mas que a gente é levado a imaginar que sejam, né? A gente é levado a acreditar que sejam questões verdadeiras, né? Porque de fato é o que domina o nosso campo ideológico, né? E é muito difícil para a gente conseguir desfazer essas questões, né? Então tá aí, ele reconhece depois do esforço feito lá em Angola que ele não é que ele foi trapaceado ou foi enganado, mas que havia uma ideia, né, de que aquele lugar era um lugar inabitado, coisa assim, e ela não era nem um pouco verdadeira, né? Havia a possibilidade de se pesquisar, de se fazer pesquisa com as pessoas que estavam lá, mas aquilo foi colocado como se não houvessem pessoas e o trabalho tivesse que ser feito ali, um trabalho de campo para demarcar coisas num lugar inabitado, né? E também houve uma questão aí, né, acabei não falando, né, mas que uma boa parte das pessoas que estavam lá antes foram removidas de lá, né? Então, assim, também aconteceu muito esforço colonial na África, em específico, né, pelos europeus, por remover as pessoas, por literalmente ou matar,
as pessoas, né? Exterminar as pessoas que viviam em algumas regiões, ou simplesmente removê-las dali, falar assim, não, vocês não vão ficar aqui, vocês têm que sair daí, né? Então essas práticas, né, coloniais foram práticas muito comuns no século XIX, no começo do século XX, né, sobre o continente africano, né? Diga-se de passagem, né, essa guerra civil em Angola, ela começa na década de 60, exatamente com a independência de Angola de Portugal. Quer dizer, os angolanos conseguiram independência, ou conseguiram, né, mais ou menos, né? Eles realizaram um processo de independência de Portugal em 1960, né? Aquilo que a gente fez lá em 1800 sei quantos, os angolanos continuaram presos, né? Presos como colônia portuguesa até o final aí do século XX, né? Então, por esse fato, só esse fato já demonstra o quanto essa construção a respeito do que é ou do que não é esse território já é uma construção que foge completamente à realidade, né? Então, esse fator, essa questão da expedição, ele é uma coisa importante para o Thorpe, né? Para a análise dele, porque essas expedições elas são sempre colocadas, né? Uma expedição a Marte, né? Vamos fazer uma expedição a Marte, um esforço, né? Vamos fazer uma expedição à Antártida, né? Antártida é um lugar inexplorado, sem vida. Não... Então, esses esforços de expedições, eles são sempre colocados como um esforço científico, como um esforço de pesquisa, como um desbravamento de alguma coisa desconhecida, né? Enquanto, na verdade, né, essas expedições e esses esforços, eles estão sendo empregados para coletar dados. O que está sendo feito? Está sendo feito todo um esforço para se coletar e mapear dados e informações. Então, quando você faz uma expedição para a Antártida, né, você está indo fazer isso lá para quê? Para coletar dados daquela região, para saber o que tem no solo, para saber informações sobre as mudanças de clima e temperatura, para mapear os icebergs grandes, os blocos. Você está ali fazendo todo um trabalho, né, de levantamento de dados. A gente fala que é para ciência, mas é basicamente um levantamento de dados, né? E aí, esses dados, no geral, eles são utilizados para se traçar certos planos para aqueles lugares. E esses planos são, né, obviamente, né, planos para dominação, controle, né, planos para exploração do território e dos seus recursos, né, planos para remover as populações, ou para remover certas culturas, ou para remover certas barreiras, né, impedimentos, né, ou planos para você explorar e se aproveitar daquilo que já está lá enquanto população, enquanto cultura, enquanto práticas. Então, nada desses esforços de mapeamento, eles vêm separados de uma intenção outra. Então, a coisa é realmente impressionante, porque assim, os esforços que eles estavam ali fazendo mapeamento em Angola, sobre fauna, sobre flora, né, sobre os rios, sobre todas as informações que eles estavam ali alimentando, dados para as pesquisas de americanos, sul-africanos, né, ingleses. Mas exatamente para quê isso? Né? Para que esses dados seriam usados? Para que seriam essas pesquisas? Para que se financia e se arca com os custos de toda essa operação de mapeamento? Né? O que esses dados iriam ajudar? Ou iriam ali produzir? Né? Muito provavelmente algum tipo de esforço nesse sentido. E a gente não precisa ir muito longe, né, para saber que muito dinheiro é gasto pela indústria farmacêutica com esse tipo de exploração e com esse tipo de expedição na Amazônia. Né? E por que se faz expedições na Amazônia? Por que a indústria, farmacológica, né, a indústria química, gasta tanto dinheiro com expedição para a Amazônia?
É por quê? Porque eles estão interessados na preservação da Amazônia, porque eles estão preservados na preservação da fauna e da flora? Muito pelo contrário, né? Eles estão interessados em saber se há coisas e há recursos ali que podem ser preciosos, né, para serem explorados comercialmente, né, para serem... Tudo bem, pode até ser para fazer um remédio, para curar uma doença relevante, uma doença grave, né, mas o interesse, em primeiro lugar, é a exploração econômica, né, quer dizer, eu vou fazer um remédio, mas eu vou ganhar muito dinheiro com esse remédio, né, então eu não estou fazendo isso por uma causa humanitária. Eu estou fazendo isso porque eu quero ter, né, ganhar dinheiro, né, com o que pode estar disponível naquele lugar, se é que há alguma coisa disponível. Então, para que eu possa lucrar, ganhar dinheiro, explorar uma região, uma floresta, alguma coisa assim, eu preciso primeiro gastar dinheiro para mapear os recursos e as coisas que estão disponíveis lá e o que eu vou poder, né, ou não fazer uso, uma vez que eu vá para lá e que eu invista naquelas questões, né? Então essas expedições, né, para coletar dados, né, elas estão de uma certa maneira atreladas, né, a relações muitas vezes autoritárias e muitas vezes coloniais, né? No nosso caso aqui também, a gente tem experiências nesse sentido, quer dizer, a exploração do ouro em Serra Pelada foi alguma coisa que foi mapeada pelos militares, né? O governo militar mapeou uma região e mapeou os recursos, né? E a partir desse mapeamento entregou, né, esses dados de maneira que algumas pessoas, né, aquele milionário falido Ike Batista, né, o pai dele tinha os mapeamentos feitos pelo governo militar de regiões de exploração de ouro, né? Então a família enriqueceu justamente porque os militares entregaram esses mapeamentos para que eles pudessem realmente ir lá, comprar as terras e fazer toda uma iniciativa de exploração no território, né? E a Serra Pelada é um caso assim de destruição ecológica das mais absurdas, né? Quer dizer, se moveu uma população inteira para uma região e essa região inteira foi devastada no processo de exploração de minério, né? Exatamente, houve antes disso acontecer um mapeamento, uma pesquisa, né? Um trabalho, um trabalho aí de mapear, né, um determinado território, levantar dados sobre o que há disponível ali, por aí vai, né? E a gente ignora esse fato, né? A gente ignora que a destruição ecológica de toda uma região é produto, né, de um trabalho de pesquisa anterior, de mapeamento das coisas que estavam lá. Algum pesquisador, algum grupo de pesquisadores foi fazer uma expedição naquela região e tentar identificar o que estava presente, o que não estava, o que tinha ali de interessante, o que não tinha, né? Então, é isso, de certa maneira, que o Coronel Stetson, inglês, né, lá no século XIX, vai, de uma certa maneira, fazer na África. Ele vai com a família, ele vai com a esposa, né, e com um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo de ingleses, né, ele vai lá para Botsuana, se não falha a memória, né, fazer exatamente um trabalho, elaborar um trabalho detalhado, super detalhado. É um trabalho que ele é considerado um registro importantíssimo, né? Um trabalho super detalhado sobre os elementos da fauna, da flora, da natureza e dos recursos e tudo que estava ali disponível naquela região, né? E é isso, muitas coisas que se sabiam, né, na época sobre o continente africano de uma maneira extrapolada, né, vinham de levantamentos como esse, né? Levantamentos feitos por algum militar inglês que se aventurou para esses esforços, eles ganham essa conotação bonita de uma aventura, né? E uma aventura em nome da ciência, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento. Então, vai lá para aquele território, né? Num ato, né? Quase que altruísta, né? Um ato de vou passar perrengue, mas estou fazendo isso pelas pessoas, né?
para levantar e para conhecer uma região, para que todos saibam e para que a humanidade, né, entenda o que existe e por aí vai. Né? Então parece assim um grande altruísmo aí de um oficial, né, europeu, né? E aí a gente começa a ver, isso não foi só na África, a gente também teve vários casos aqui no Brasil, né? De pessoas que vieram fazer levantamentos, entraram em território e tal. E aí vem o colonialismo, vem o preconceito e vem uma série de elementos, né? Então esse coronel ele descrevia a população local, né? A população de Botsuana, né? Como um grupo de pessoas preguiçosas e pouco confiáveis, ou seja, não estavam dispostos ao trabalho e não dava para contar com eles porque eles não eram muito confiáveis, né? E aí você fala, tá bom, né? Sei lá, pode até ser, vai que de fato era uma população que não estava nem aí, que não queria fazer nada, né? Preguiçoso mesmo, vai entender, né? Pode ser. E aí você começa a entender que ele pegou 40 pessoas, né? 40 locais, né? Para carregar e transportar toda a comitiva dele, que era ele, a esposa e 2 ou 3 oficiais. Né? Então tinham 40 pessoas para transportar as bagagens, para transportar, né, os materiais, para transportar as roupas, para transportar os armários e transportar eles, né, os ingleses, né, porque esses ingleses eram transportados, né, de lugar em lugar, na medida que ele ia tendo vontade de entrar ou ir em alguma direção, era aquelas 40 pessoas, né, num estado que era mais ou menos o seguinte, ele pagava, ele alimentava essas pessoas, né, então ele estava alimentando esses angolanos ou botsuanos, né, então ele não entendia por que exatamente essas pessoas estavam bravas. Por que essas pessoas que carregavam eles estavam sendo alimentadas, né, estavam tão revoltadas, né, em fazer esse trabalho de botar eles nas costas, botar as coisas nas costas e ficar andando durante meses dentro de uma floresta ou dentro de uma região, né? O inglês não entendia por que dessa revolta, né? E esses carregadores e esses operários, né? Essas pessoas que estavam sendo exploradas, né? Literalmente exploradas por esse coronel inglês, chegaram a fazer um motim, né? Eles viraram e falaram, não, a gente não vai mais seguir adiante e a gente vai abandonar, né? E os 2 ou 3 oficiais e a esposa dele e ele pegaram armas, pegaram rifles e obrigaram 20 das pessoas que não conseguiram fugir, né, provavelmente, a continuar em marcha até que eles chegassem em algum lugar, e aí eles chegaram numa vila lá, onde eles pudessem substituí-los com outras pessoas para dar continuidade ao trabalho. Eles realmente são pessoas muito preguiçosas mesmo, né? Quer dizer, uma pessoa que precisa ter uma arma apontada, né, para a cabeça para trabalhar é porque realmente é uma pessoa muito preguiçosa, né? Então vejam, esses levantamentos todos, né? Vejam como eles são carregados, né, de coisas que injustificáveis, né? De coisas absurdas e de processos completamente inadequados, né? Então, tudo isso, todo esse levantamento e todas essas coletas de informação que nos parecem tão preciosas, né? Elas não são feitas, né? De maneira assim altruísta e bonzinha e por nada, né? Se fala que uma das coisas que o coronel de fato estava mapeando na floresta ali da região eram os animais de maior porte, porque ele tinha um hábito de caçar, né, como todos a alta casta inglesa, né, eles têm essa coisa, os nobres ingleses têm essa coisa da caça, né, da prática da caça esportiva, né, e ele estava mapeando exatamente quais eram as regiões para trazer os ingleses para praticarem caça esportiva na África, né. Então, tudo isso era uma grande desculpa, talvez não seja só isso, né, tivesse alguns outros interesses e até alguma curiosidade científica
no sentido de mapear espécies e fauna e flora e etc., mas era um grande esforço no sentido de mapear um campo de entretenimento para a prática da caça esportiva dos ingleses. Quer dizer, ó, vem aí, moçada, vem aí os amigões, os brothers aí ingleses, né? Podem vir aqui para Botsuana, que aqui vocês vão se divertindo, né? Praticando a caça dos animais que tem aqui em quantidade, em grande quantidade. Tem muito animal, tem muito bicho, vocês vão poder caçar o que vocês quiserem aqui, se divertir, fazer uma farra aqui nesse território, porque tem bastante coisa. Então, o grande esforço, na verdade, era esse. Se questionava, inclusive, nos círculos ingleses, né, o que exatamente ele estava fazendo na África, e provavelmente, né, o que se considerava era isso, que ele estava tentando estabelecer ali uma rota para que os nobres, as altas castas inglesas pudessem praticar aí um entretenimento, né, praticar fazer uma viagenzinha para praticar a caça esportiva, né? Então é um levantamento, né? Um levantamento para um propósito extremamente questionável, né? Um esforço e um custo, né? Para alguma coisa que na verdade não é para a ciência, né? Não tem nada de ciência, não tem nada de para o bem da população, da humanidade, de quem quer que seja, né? É para o benefício de poucos e para o interesse de poucos e por aí vai, né? Então, essa história ajuda a gente a pensar, né, em por que nós estamos fazendo certos levantamentos, e para que a gente não seja ingênuo, né, como o Gertop também foi um pouco, né, de achar que ele estava indo ali porque ele iria ajudar, né, a levantar coisas e a obter informações que eram preciosas e importantes para as pessoas, para a comunidade científica e por aí vai, né? Então ele começa o texto falando desse caso da Angola, ele segue para essa história da expedição do Statham, né? Do Statham, não sei se é Statham ou Statham, não sei como é que se pronuncia esse caso, tem as duas versões em inglês. Mas ele vai mostrando de uma certa maneira, né, que a gente não percebe o quanto, né, essa relação entre dados, colonialismo e muitas vezes autoritarismo, né, eles estão muito próximos, como eles estão conectados, né? A gente dissocia esses fatos, a gente faz levantamento, faz pesquisa e coisas do gênero, e a gente não associa de que maneira toda a iniciativa que está sendo feita, até de pesquisa, no fundo é fruto de uma colonização, né, de uma maneira de observar as coisas que já está pervertida por uma lógica colonial. Eu particularmente, gente, tenho certas questões, tenho certas reservas com os esforços decoloniais, né? Eu acho eles muito importantes e acho eles muito válidos, né? Mas a gente não pode levar o decolonialismo a ferro e fogo, né? Por quê? Porque parte do decolonialismo, parte desse esforço decolonial, ele está querendo trazer para nós o seguinte: a gente entende como de valor e alguma coisa verdadeira e válida aquilo que foi produzido por europeus, por métodos desenvolvidos na Europa e por processos criados na Europa. Nos Estados Unidos um pouco também, né? Porque vamos colocar assim, no norte global, para facilitar. Então, a gente assume que a única coisa que tem valor, né, é o conhecimento produzido ou pelo norte global ou por processos e métodos do norte global. Quer dizer, aquilo que os indígenas brasileiros produzem enquanto conhecimento não tem valor. Aquilo que os argentinos e os brasileiros produzem enquanto ciência, é periferia, não é muito sério, eles não têm como fazer ciência de verdade, né? Estão só engatinhando. Então a gente tem uma tendência, nós mesmos temos uma tendência de só dar valor e só dar mérito a coisas que são produzidas ou no norte global ou por processos e métodos elaborados no norte global, né?
E isso, de fato, é equivocadíssimo, né? É um erro, é uma falha abismal, né? Agora, né, para a gente não cair em outras armadilhas, vejam, não significa que aquilo que foi produzido pelo Norte Global, né, ou por processos e métodos do Norte Global, não tem o valor. Então a gente também não pode desvalorizar, né, aquilo que foi de fato produzido. É claro que há interpretações equivocadas e há, claro, deturpações, né? Mas se a gente está aqui numa universidade produzindo conhecimento, fazendo pesquisa, isso só aconteceu por coisas que foram elaboradas de fato no Norte Global. Assim, a universidade, né, a instituição universidade, faculdade, ela é uma instituição criada na Europa, né? E é uma instituição criada e exportada da Europa para o mundo, né? Então, foi a Europa que iniciou, né, isso. E a gente faz pesquisa científica, o que a gente chama de ciência é uma instituição também europeia, né? Um raciocínio europeu, né? Aquele conhecimento e aquela verdade que era elaborada através de um processo que pode ser verificado, validado e, no mínimo, questionado ou avaliado, né? Não é uma coisa que, como a fé, por exemplo, que é outra forma de saber, né? Também é válida, mas é outra forma de saber, que é a verdade revelada por Deus, quer dizer, tem lá um Messias, ou tem lá um pastor, ou tem lá um líder religioso que foi, né? Que Deus falou com aquela pessoa e revelou a verdade. Então, a fé é a verdade que nos é revelada por alguém. A gente não descobriu nada, nos foi revelado por uma entidade maior, né? A ciência não. A ciência é um processo desenvolvido, criado, né, e amadurecido na Europa, de fato, né? E para não falar que é só na Europa, no norte da África, né? Porque acho que a universidade mais antiga do mundo fica no Marrocos, se não me falha a memória, né? Então, mas naquela região, né, mediterrânea, mas é uma maneira de abordar o mundo, é uma maneira de lidar com a realidade, né, que é do Norte Global, e que produziu, sim, muito conhecimento, muito saber e muitas coisas que a gente, graças a Deus, tem, né? Então, se a gente tem a medicina do jeito que a gente tem, se a gente tem as ciências sociais, né, a sociologia e as análises que a gente tem a partir disso, né? Se a gente constrói prédios do jeito que a gente constrói, né, edifícios, tudo isso se deve aos avanços que a ciência do Norte Global, europeia, produziram. Então não dá para a gente virar e falar que a ciência é uma instituição do Norte Global, colonial, e que a gente tem que parar de pensar nesses termos. Não, né? A ciência, enquanto método, enquanto processo, ela é uma coisa colonial, mas ela é uma coisa bem-vinda, né? Ela é uma coisa que nos ajuda, né? O que a gente não deve é achar que apenas o conhecimento produzido desta forma, e apenas o conhecimento científico, e apenas o conhecimento e o saber, né, que está sujeitado, que está, né, colocado sobre coisas que o Norte Global estabeleceram como boas, só essas têm valor, né? Então aí a gente já entra numa outra questão, né? Então, assim, a nossa população indígena tem cultura, tem maneiras de explicar o mundo que podem não ser científicas, mas são as maneiras que eles têm, né, que fazem parte das práticas e das culturas. Tem hábitos e tem costumes que não são os hábitos e costumes dos europeus, né, e que a gente tem que olhar para eles e falar assim, existe conhecimento, existe saber ali, né, existe sabedoria, inclusive, ali, né? A gente não pode olhar para o nosso mundo, para a nossa realidade, apenas com o olhar e apenas com a lente da ciência ou de outras coisas que são legados europeus e do Norte Global, né? A gente tem outras maneiras também de abordar as questões, então a gente não pode ignorá-las. Agora, realizar um processo de negação dizendo que o que vier do Norte Global é ruim, isso também é ultrapassar para o outro lado, né? É inverter o problema, quer dizer, a gente deixa de ser colonizado por uma ideologia, né? Uma ideologia que nos formata, e aí a gente passa a ser colonizado por outra ideologia que nega
a que nos parece ruim, né? Então a negação do que a gente considera que não é completo não é uma versão melhor, né? Ela é só uma outra versão, né? A gente não pode, de uma certa maneira, tratar a questão decolonial como a negação total e completa daquilo que se produz ou se aborda as questões, como se abordam as questões a partir da herança europeia colonial, né? Há coisas que vieram e que são positivas, né? Tem uma, talvez vocês não conheçam, vocês nunca tenham assistido o filme do Monty Python, né? E A Vida de Brian, né? Tem uma cena hilária, assim, né? Para quem ri de humor inglês, né? Que é uma cena que os revolucionários judeus, né, eles estão ali reunidos para fazer para armar uma revolução, né, e aí eles são surpreendidos um pouco antes deles serem surpreendidos com os soldados romanos, né, que ocupam a região, né, eles estão ali tendo uma discussão política, mas o que os romanos, né, nos trouxeram de bom? Aí um vai lá e fala assim, eles trouxeram os aquedutos, né, eles trouxeram a água para a gente, né, aqui no meio do deserto. Tá, mas além dos aquedutos, o que os romanos trouxeram de positivo? Aí o outro vai lá e fala assim, eles estabilizaram a nossa economia, agora a gente tem uma moeda que a gente consegue realizar trocas com os outros povos. Tá, mas além da moeda e dos aquedutos, o que mais os romanos trouxeram que nos ajuda em alguma coisa? Aí o outro vai dizer, eles trouxeram as estradas, a gente consegue agora caminhar com mais facilidade. Aí o outro vai falar, eles trouxeram isso, trouxeram aquilo. Quando eles, né, depois de 10 minutos de coisas, você começa a ver que a lista de coisas que os romanos que invadiram lá a Judéia trouxeram para aquela região era imensa, né? As contribuições eram enormes, né? Mas ainda assim eles tinham que se revoltar contra os romanos, né? Que eram colonizadores, né? Então é um pouco a brincadeira desse discurso, uma brincadeira com esse discurso decolonial, quer dizer, de fato, claro, né? A colonização e o pensamento colonial ele sobrepõe, né? Ele solapa, ele passa por cima, ele ocupa uma posição de destaque como se outras maneiras de pensar e outros conhecimentos eles fossem rebaixados. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Mas também simplesmente virar e falar, então esse conjunto que chegou aqui a gente tem que rejeitar ele completamente, isso também é ruim, é um posicionamento talvez tão equivocado quanto, né? É a escolha pela ignorância, é você optar por ser ignorante, né? Então, assim, você vai ignorar alguma coisa que comprovadamente, né, tem o seu valor, né? Pode não ser a única coisa com valor, mas tem valor, né? Então tem uma certa reserva com a questão decolonial que eu acho interessante a gente refletir a respeito, né? O que não quer dizer que vocês precisam seguir a minha linha ou seguir o meu raciocínio, né? Cada um vai seguir aí a maneira com que entende a questão e tem gente que inclusive acha que isso tudo é uma grande bobagem. Eu não acho, mas também tem pessoas que vão abordar o problema dessa forma. Bom, e aí o Thorpe segue falando de outra iniciativa em território africano, né? Que é a história do mapeamento que ele foi fazer com um antropologista lá no delta do Okavango, que também acho que é na Botsuana, se não me falha a memória, posso estar errado, né? Então, a antropologista não, ornitologista. Então, ele foi com o Steve Boyce, que é um outro pesquisador, né? Trabalhar junto numa das expedições ali em Botsuana, tá vendo? Botsuana. Numa expedição em Botsuana, né, numa região delta é uma região de rios, né? Então, uma região recortada por rios, né? Uma coisa assim, né? Levantando também dados a respeito das questões botânicas, da fauna, da flora, né? E aí vem uma reflexão que para mim foi assim, foi um terremoto, né? Quando eu li isso, né, no texto do Geotópio, para mim foi assim, meu chão tremeu, assim, né? Ele vira pro Baez e fala assim: quem você acha que é o dono desses dados que você está coletando, né? É uma pergunta mais
complexa do que ela parece, né? Quer dizer, eles estão ali no meio de uma floresta, no meio de uma região, né, florestal, coletando dados, né? E aí, os dados que a gente coleta, as informações que a gente coleta, aquilo que a gente está levantando e registrando, eles são de domínio público? Quer dizer, isso aqui não tem dono, né? Não é de ninguém? Ou isso é de alguém? Isso na verdade, a gente tinha que pedir autorização para alguém para poder guardar, para poder, de uma certa maneira, ficar conosco, né? A gente poder extrair esta informação, né? Isso é uma pergunta assim de tirar o chão, porque é uma pergunta um pouco abstrata, principalmente se tratando de dados, de coisas que a gente observa no mundo, não é uma coisa que você vai ter que pedir para alguém, ó, me passa teu CPF, teu RG, não é isso. São coisas que a gente está observando em campo, né? Num lugar aberto, num lugar que não tem assim um proprietário, ó, esse terreno aqui é meu, né? Não tem isso, é uma floresta, né? O que são esses dados? A gente pode ir lá simplesmente levantar isso e tomar posse dessas informações, ou a gente tem, ou isso é de alguém, isso deveria ser de alguém, né? E aí a resposta do Boyce foi espiritual, né? Mas não tão espiritual. Então a primeira coisa que ele responde é a mãe e o cavango, né? A natureza, a mãe, né? A grande mãe da região, né? O Thorpe conta que ele tem um jeito de responder isso, né? Ele para um tempo para refletir, ele não responde de ato, ele para. E aí ele faz umas caretas, tal, e daí a primeira coisa que ele responde é isso, é a mãe ou cavango, é o delta. Ela é a dona desses dados, né? E aí ele fala, o delta é o dono desses dados, né? É o delta, são eles que são os donos disso daqui. E nós estamos ali, né, com muita delicadeza, pedindo que eles nos cedam essas informações, né, que eles nos entreguem também isso que é deles. Então, é mais ou menos ele dizendo que estamos indo até a Mãe Natureza pedir que a Mãe Natureza nos ajude, que a Mãe Natureza nos forneça isso, que ela nos permita ter acesso a isso, para que a gente possa entender o que acontece aqui. Então, é um aspecto interessante a resposta dele, que de uma certa maneira ele fala assim, há uma entidade maior, né? Eu não estou não respondendo a ninguém. Então, quando eu coleto esses dados e vou fazer ali um trabalho de registro sobre questões, eu devo responsabilidade, eu tenho uma certa obrigação com algo ou com alguém, né? Eu não estou aqui usufruindo e me aproveitando de uma situação sem que eu seja responsável por nada e sem que eu tenha que responder por nada, né? Eu tenho que responder a alguém, eu tenho que responder a algo. Então, toda vez que a gente está... essa reflexão leva ele a entender isso. Toda vez que a gente está, de uma certa maneira, extraindo informação, né, a gente se coloca numa situação onde a gente deveria, na verdade, responder por elas para alguém, né? Que a gente deveria, de uma certa maneira, ter ali uma cumplicidade, ou a gente deveria ter alguma forma de dizer, olha, isso aqui não é de graça. Tá? Então, se eu estou obtendo essa informação, e se eu estou obtendo esses registros, eu também devo alguma coisa a alguém ou a algum lugar. Né? Eu tenho que, de uma certa maneira, responder, né, para que essa entidade, seja um local, seja uma comunidade, ou o que seja, responder com algo para essas pessoas, devolver para essas pessoas algo que compense, de alguma forma, aquilo que essa comunidade local ou grupo estão me entregando também de bom grado. Né? Então, é essa reflexão que o Gertorp traz nesse momento. Né? E é isso que é de desestruturar o nosso raciocínio, que é de tirar o nosso chão. Né? Porque, no geral, né, e antes de ler ou de olhar para essa questão dessa forma, a gente vai extrair dados e a gente vai fazer isso como se não houvesse consequências e como se a gente não devesse nada a ninguém. Por isso. Né? E depois que você para refletir isso que eles estão colocando, quer dizer, eles estão tirando informações de algum lugar. E eles estão entregando essa informação para alguém.
Então, se você está fazendo isso, né, você está, de alguma forma, tendo que, deveria, não está, mas deveria, de alguma maneira, se comprometer a entregar ou a compensar aquele lugar, ou aquela comunidade, ou aquele grupo, de alguma maneira, por isso que está sendo retirado deles, que você está retirando deles, né? E isso é muito poderoso, isso é muito forte, né? Porque ao mesmo tempo, na medida que a gente está tirando essas informações e entregando isso para alguém, às vezes a gente nem sabe para quem, né? A gente não sabe de que forma essa comunidade, este local, este grupo, o que quer que seja, possa estar sendo prejudicado por conta disso. Né? Então a gente também, é aí que vem a tal da responsabilidade, a contabilidade do ato da extração dos dados. Você você tem que ser, você tem que ter uma accountability, né, que os ingleses e os norte-americanos falam assim, isso não pode passar batido, você tem que, né, de alguma maneira, tá ali, né, sendo responsabilizado e associado ao fato, né, de que você extraiu dados ali. Então, aquilo que acontecer decorrente dos dados que foram extraídos, organizados e publicados e disponibilizados, de uma certa maneira, tem o seu dedo ali, né? Tem a sua ação ali. Você não pode fingir que você não tem nenhuma responsabilidade, né? Seja no que acontece para bem ou no que acontece para mal, decorrente disso, né? Então você tem um papel ali e que você tem que, de fato, reconhecer e assumir e tomar a frente para garantir, de uma certa maneira, que compensações aconteçam, né? Ou que, pelo menos, se os dados foram extraídos, que sejam para ser extraídos, para serem usados para melhorar e produzir benefícios para aquele lugar ou comunidade. Até esse ponto, tá, gente? Ele não fala em comunidade. Até esse momento do texto, ele não está falando exatamente de uma comunidade, ele não está falando de pessoas. Ele está falando de uma floresta, ele está falando de um lugar, ele está falando de uma fauna, ele está falando de animais. E no caso, por exemplo, da Guerra Civil, que as minas, aquelas coisas todas, obviamente que houveram prejuízos para a vida animal, quer dizer, animais morreram por causa disso, certo? Da ação humana, né? Mas ele não está falando de pessoas, ele está falando, por enquanto, só de um lugar. Então ele não está falando de reparações que precisam ser feitos para a comunidade, para grupo de pessoas, para uma vila. Ele está falando de alguma responsabilidade que a gente tem com o que acontece com aquele local. Então, se aquele local virar uma serra pelada, daqui a alguns anos, por conta de um mapeamento que foi feito ali, a pessoa que fez aquele mapeamento tem culpa no cartório, tem participação no que aconteceu e nas consequências que aquele espaço, aquela região e a ecologia ali, né, sofreram. Né? E isso a pessoa precisa assumir a sua parcela ali. Né? Mas a partir daí ele começa a falar de fato de exploração. E aí ele começa a entender e a colocar a questão, né, como os efeitos. Né? Os efeitos de fato, né, da ação dele, inclusive. Tá? O interessante é isso. E não é que ele está fazendo uma crítica ao que outras pessoas fizeram. Ele está fazendo uma crítica, uma autocrítica sobre a atuação dele e a consciência dele naquilo que ele estava praticando. Né? Então ele fala, ó, eu era o conservacionista que estava trabalhando para proteger um ecossistema. Né? Eu era o defensor da ciência aberta. Todos os dados que eu estava ali coletando, eu estava colocando online para todo mundo ter acesso, para não ficar preso e não ficar propriedade de uma corporação, né? de uma Elsevier da vida, que é dona de publicações, né, científicas, né? Mas eu também era o engenheiro de Stanford, que estava escrevendo um sistema de reconhecimento facial. Então, a mesma pessoa que estava tentando agir para preservar o ecossistema, para lutar contra uma ciência fechada, que não dá acesso aos pesquisadores, que precisa pagar para receber, ele também é o cara que estava colocando, né, que estava elaborando, estava ajudando a desenvolver reconhecimento facial para usos, sei lá quais, né, nem ele sabia quais, né, e um sistema que provavelmente seria utilizado, ou que colocaria a vida de pessoas, né, como população negra, né, por exemplo, em risco por causa disso, né. Então ele era também a pessoa que estava ali tentando lidar com
soluções e inovações para resolver questões de pobreza e de distribuição de renda, né? Mas ele mesmo nunca tinha passado por nada disso. Então, é a pessoa que chega lá como colonialista num território pobre e fala assim, ó, deixa que eu vou explicar para vocês o que vocês estão fazendo tudo de errado aí, e deixa eu dizer para vocês como é que vocês têm que fazer daqui adiante, né? Porque vocês não sabem nada, eu sei tudo, né? Eu sou o inglês chegando aqui para dizer para vocês como é que vocês têm que modelar a vida de vocês. Então, ele era o colonialista também, ele era a pessoa que não representava, né? Que não era representação, ele não era representativo, quer dizer, ele não era a pessoa que tinha passado por situação de pobreza e fragilidade social, né? E sabia e entendia como lidar com essas questões, né? Ele era a pessoa que nunca tinha passado por nada parecido, mas que estava ali tentando trazer soluções para uma pessoa para o que ele pessoalmente não entendia realmente nada, né? Nunca tinha sentido isso na pele, para entender qual era o tamanho do problema, o tamanho da necessidade e por que as coisas se estabeleciam daquela forma, né? Então ele está ali num processo de autocrítica, né? Demonstrando o quanto ele mesmo, na melhor das intenções, também produz coisas, também fez coisas que são, né, intelectualmente, olhando de maneira crítica e intelectual, equivocadas, né? Não são a maneira certa de se agir e de se fazer, né? Então, ele fala, né, que para coisas que a gente também passa batido, né? Então ele foi lá para a floresta para transmitir dados abertos. Então eles foram lá instalar um monte de coisa, equipamento que se comunicava com satélite e que permitia que tudo que os pesquisadores levantassem ali de observação pudesse ser transmitido imediatamente e colocado na web, para garantir que nenhuma empresa exploradora de publicação científica tivesse a posse desses dados e vendesse esses dados, explorasse esses dados economicamente, né? Então, olha, é louvável, você vai lá para garantir que a ciência fique aberta, né? Para que ninguém vá fazer um uso e uma exploração de todo um ecossistema, né, que está ali disponível, né? Que uma indústria farmacêutica compre esses dados e impeça o acesso a esses dados para que eles saibam o que tem ali ou o que não tem ali. A informação será pública, a informação vai chegar para todos, ninguém vai conseguir controlar, né, esse tipo de coisa. Só que para ele fazer isso, para que ele tivesse um equipamento capaz de produzir essa ciência aberta, né, havia uma população inteira na Bolívia que estava sendo colocada em condições de semi-escravidão para a exploração de lítio, né? Porque aqueles equipamentos precisavam, para ser fabricados, precisavam de uma quantidade de lítio que só vai ser disponível no mundo em um lugar na Bolívia com pessoas exploradas para extrair, né? Então, quer dizer, ele era, querendo ou não, uma extensão de processos de exploração. Por mais que as intenções deles fossem nobres, né, ele já era um estágio de exploração, de colonização e de práticas desse tipo, para poder realizar a mais nobre das intenções de produzir ciência, né, de produzir uma ciência para o bem de todos, né. Então ele fala, por exemplo, outro caso muito conhecido, né, eram dos ecologistas que iam para savanas, né, e tentavam mapear, por exemplo, os rinocerontes brancos que estão em extinção, né. Então eles iam lá e mapeavam, encontrei um rinoceronte branco, vai lá e tira uma foto e coloca no Instagram. Mais um rinoceronte branco encontrado aqui no meio da floresta na África. Só que quando os ecologistas estavam fazendo isso para comemorar que eles estavam protegendo essa população animal, né? O dado de GPS de onde aquela foto foi tirada também ia parar no Instagram, e aí os caçadores, né, de animais estavam utilizando o perfil dos ecologistas para localizar exatamente aonde estavam os animais que eles queriam caçar. Então, o ecologista que estava na melhor intenção de preservar um animal, de garantir que uma espécie não entrasse em extinção, ele, sem perceber, estava entregando para os caçadores, para quem estava exterminando essa população, tudo o que eles precisavam para saber para onde que eles deveriam ir para encontrar esses animais e caçar esses animais, né? Então, olha que situação ambígua do inferno, né? Então, você tem uma intenção de realizar, de coletar dados, de fazer registros,
para melhorar e para preservar e para garantir que as coisas, que coisas boas aconteçam, mas sem perceber e sem consciência do fato, você também está agravando, ou pode estar agravando, ou também está agravando, né, situações críticas nesse processo, dessa maneira de agir, né? Então, é uma condição, né, os dados, a realidade com dados, e essa maneira que a gente tem hoje de lidar com os dados e obter dados e coletar dados em escala, ela carrega consigo uma condição extremamente ambígua. Extremamente ambígua. É uma situação, é uma coisa para a qual nós não temos respostas, né? Então, o que eu devo fazer? Eu não devo fazer nenhum esforço no sentido de tentar preservar esses animais. Eu devo deixar eles à sorte? É isso? Os ecologistas não deveriam estar lá tentando preservar. Não, deveriam, mas esses atos também podem ser traçados e esses atos podem também resultar no inverso do que eles estão tentando. Mas não tem como a gente prever tudo, né? A gente não tem como garantir, né, que isso não vai acontecer. É uma consequência bem plausível, bem possível, né? Então, quando a gente coleta dados, né, e esse é um outro pesquisador também que fala uma coisa para o Thorpe bem interessante, né? Ele fala assim, ó, os dados são para sempre, tá? Os dados que você está coletando e você está publicando na sua dissertação, na sua tese, vão ficar ali disponíveis para sempre numa biblioteca eletrônica. Então, qualquer um vai achar a tua tese, qualquer um vai achar o teu mestrado e vão encontrar os dados. Os dados vão estar lá. Então, no momento que você coloca esses dados e publica esses dados, deixa esses dados disponíveis, você está colocando alguma coisa que não tem retorno, não volta, né? E se essa coisa puder ser usada de uma maneira que você não previu, a gente tem um baita de um problema, né? Porque ela vai estar lá sempre à disposição. Então, o que ele está colocando ali, de uma certa forma, é que dados são o novo petróleo, né? O que é o petróleo, né? O que é o novo petróleo, esse conceito de novo petróleo? A ideia do petróleo era um recurso natural, um recurso disponível que grupos, organizações, países poderiam explorar e ter quantidades brutais de lucro, né, e de recursos em função dessa exploração. É alguma coisa que você explora com facilidade, que você vai ter em abundância e que você vai poder enriquecer por causa disso, né? Então, os grupos, as grandes corporações, né, os grupos organizados, né, as elites, etc., eles estão o tempo inteiro procurando qual é o novo petróleo, qual é o novo, né, recurso que a gente vai conseguir explorar agora para né, enriquecer de uma maneira de maneira como chama? Não é escalonada, o cálculo matemático exponencial. Obrigado. A palavra me fugiu. Exponencial, né? A exploração no sentido exponencial. Eles estão o tempo inteiro buscando qual é a próxima, porque o petróleo já acabou. O momento de você explorar e enriquecer com petróleo já passou. Ainda vai se ganhar muito dinheiro com petróleo, claro, mas agora a gente tem que achar o novo, né? Tem que achar o próximo. E se você achar o próximo antes dos outros, você está garantido por gerações, né? Então, o tempo inteiro é o povo procurando qual é o próximo petróleo. E qual é o próximo petróleo? São os dados. E os dados são para sempre. E os dados permanecem lá à disposição. Então, os dados, ou a maneira com que a gente obtém e recolhe, coleta coisas do mundo, né, eles estão sendo considerados a nova fonte dessa riqueza e dessa exploração, para que as pessoas, de fato, se aproveitem disso, né, e usem isso até esgotar, até a última gota de sangue, né? Então, quando você está fazendo um tipo de coleta e quando você está fazendo um tipo de registro de dados, né,
você fazer isso, essa é a reflexão do Thorpe, no final do artigo, né? Quando você está fazendo isso, né, e você não é parte da comunidade interessada nisso, você não é parte, você está fazendo uma análise, foi lá numa comunidade ribeirinha e estou fazendo um levantamento sobre as condições de vida, etc., mas você não é parte deles. Você não é a parte que mora lá, que vive lá e que está querendo melhorar as condições. Você não é, você é uma pessoa externa a isso, né? Quando você não pertence a esse grupo, né, você não é representante deles, você fazer um levantamento, você está colocando esse grupo numa situação de risco muito grande, e você está colocando esse grupo numa situação onde eles podem ser facilmente explorados, né? Porque os dados que você está levantando podem ser facilmente explorados. Então aí é um caso, né? Aí é uma situação, porque você não é parte, você é externo a eles, né? Você é um agente, você é um inglês colonizador vindo até um grupo, né? Para de alguma maneira lidar com eles de uma maneira que você não tem vínculo umbilical nenhum com eles, você não pertence àquilo, né? Então é uma postura complicada, uma postura que você pode até estar com a melhor de todas as intenções. Você não está fazendo isso para prejudicar ninguém, você está inclusive fazendo isso para tentar ajudá-los. Mas como você não é parte deles e você não tem representação ali, chances são de que você possa colocar essas pessoas em risco, né? A recomendação do Thorpe qual que é? Tenha na sua equipe alguém que os represente. Então faça o trabalho com alguém que de fato representa aquele grupo como parte da sua equipe, para que você tenha uma voz daquele grupo no processo do fazer, né, no processo de pesquisa, no processo. O que não é viável na maior parte dos casos. Então, para vocês que estão desenvolvendo pesquisa, num programa de mestrado e doutorado, a gente não tem nem equipe, né? Quanto mais pensar em alguma coisa dessa natureza. Então, a gente está fazendo trabalho sozinho, né? Estou fazendo um trabalho sobre a comunidade quilombola ali que fica em Palmares. Mas você é quilombola? Não. Como é que eu vou ter representatividade? Eu estou fazendo isso porque me interessa, de repente, mapear e demonstrar a cultura e os artefatos que foram elaborados por eles e mostrar a riqueza dessa cultura. É uma boa intenção, é uma nobre intenção, certo? Mas como eu não sou parte deles, e como eu não sou um representante de fato da cultura deles, eu posso, sem estar percebendo, estar agindo de uma maneira não só colonialista, né? Não só interpretando de forma errada e colocando a minha apropriação, né, sobre alguma coisa que não é exatamente aquilo, como eu posso também estar colocando a cultura deles ou as práticas deles em risco, né? Eu posso estar destruindo aquilo que eles têm de único, de singular, né? Porque eu estou mapeando e tornando público e fazendo isso sem entender quais são as possíveis consequências ou de que maneira isso os afeta diretamente, né? Ou afeta as práticas deles ou estabelece com eles um conjunto de transformações que transforma, né? Então eu vou lá, exponho para todo mundo ver o artesanato dessa população e o que eles fazem de arte, e de repente, quando eu estou vendo, o trabalho deles começa a aparecer em tudo que é lugar, e aí começa a se tornar uma coisa escrachada, e aí a cultura deles começa a ser ridicularizada por um esforço que não é culpa deles, né? Então, existe um conjunto de riscos aí que a gente precisa, de uma certa maneira, pensar, e consequências, tá? O Getorp também dá um outro exemplo que eu não coloquei aí no material, mas só para contar para vocês, né? De uma situação muito grave no Sudão. Né? Então ele fala que um pesquisador, um desses pesquisadores, parece que o George Clooney, o ator, entrou em contato, né? Perguntando se ele conseguia montar uma rede de satélites para monitorar populações em estado de fragilidade, exclusão, né, que precisavam de apoio. Quer dizer, a intenção geralmente a gente não olha para esses grupos, né? Geralmente os esforços de um país vão escanteando essas populações e vão desenvolvendo outras coisas, né? Inclusive, às vezes, até de fato removem essas pessoas, né? Então, sei lá, uma represa que vai ser
vai ser construída, né, para o bem geral da nação. Então você pega lá uma comunidade indígena e fala assim, sai daí, pode sair daí que a gente precisa desse território para outra coisa, né? Isso acontece, né, no mundo com muita frequência, infelizmente, né? E daí o George Clooney tinha essa iniciativa de tentar, de alguma maneira, monitorar essas populações em condições de fragilidade. E aí ele entra em contato com esse pesquisador e esse pesquisador consegue elaborar uma equipe e um grupo capaz de monitorar populações, né? Tem um nome, rede de satélites, lá, tem um nome aí, eu acho que eu não coloquei na apresentação, mas é isso. Pois bem, e aí acontece uma situação no Sudão gravíssima, que é o seguinte, eles percebem que tem uma população indígena, né, uma população minoritária, uma espécie de uma tribo, um canto ali, e eles percebem uma movimentação do governo construindo e colocando equipamentos e equipamentos militares, tanque de guerra, construindo estrada, fazendo umas coisas ali, que muito provavelmente o governo ia atacar aquela população, dizimar aquela população para tomar conta daquele território e explorar aquele território de uma maneira econômica, enfim, né? Um governo às vezes autoritário. Eu não lembro se no caso do Sudão era isso, um governo autoritário. Eu não vou lembrar do caso, mas eles enxergam através das fotografias de satélite um trabalho sendo realizado e equipamentos de guerra sendo colocados ali e uma população próxima. E aí o pesquisador fala isso. Evidentemente, não há dúvida, qualquer dúvida, de que isso aqui era uma ação que iria acontecer. Isso aqui ia acabar em morte, né? Essa população ia ser atacada, né? E aí eles pegam essas informações e tornam essas informações públicas, né? Falam assim, ó, vamos mostrar o que está acontecendo ali nesse caso, né? E aí o que aconteceu em decorrência disso? A coisa vem à tona, né? Que havia claramente que havia uma intenção do governo em dizimar uma população minoritária para tomar conta do território. Se organiza um grupo de resistência e esse grupo de resistência sequestra todos os trabalhadores que estavam construindo uma estrada, que era a estrada pela qual os tanques de guerra iam passar. Porque o terreno lá é um terreno pantanoso e os tanques de guerra não conseguiam atravessar esse terreno normalmente. Então eles precisariam de uma estrada, de uma pavimentação para conseguir chegar até a região. Então, esse grupo de resistência terrorista vai lá e ataca os operários dessa grande obra, né? Sequestra todo mundo, faz todo mundo de refém, né? E os operários eram chineses. O pior de tudo é isso. Aí começa uma crise internacional, porque as pessoas que estavam trabalhando ali naquela obra não eram sudaneses, eram chineses colocados ali para trabalhar. Então a China ameaça interceder e há uma crise. E no final das contas os reféns foram todos mortos. Todos mortos. Então o que acontece? O pessoal dessa iniciativa de mapeamento de satélite fica numa situação ambígua, porque a intenção deles em revelar o que estava acontecendo era proteger aquela população minoritária que estava ali, que estava sendo ameaçada, que muito provavelmente ia ser exterminada. Mas, de qualquer maneira, a ação que eles tiveram terminou também em um grupo sendo atacado, né? Pode não ser aquele grupo que era o grupo original, mas a reação que se teve ao fato também produziu resultados violentos, mortes e de grupos inocentes, né? Porque assim, os chineses que estavam trabalhando ali não eram culpados da ação que o governo sudanês estava realizando, né? Eles provavelmente nem sabiam, né, que aquilo estava sendo construído para qual finalidade, né? Então, vê que situação difícil, né? O que você faz numa situação dessa? Se o revelar e o apresentar a situação, a gravidade da situação, você preserva uma população, mas destrói a outra, qual é a ação que você tem que tomar? Né? Você tem que ficar quieto, não tem que falar nada? Bom, o fato é que esse grupo que desenvolveu essa iniciativa, a situação ficou tão insustentável, assim, eticamente, né, para essas pessoas, né, para os pesquisadores envolvidos, a situação ficou tão... Eles estavam, vamos lá, falando da coisa de você ser, do accountability, né, você ser responsabilizado, né,
pelos atos que você pratica de levantamento e tal, né? Eles se sentiram responsáveis pela carnificina, né? Eles tinham a intenção de evitar uma, mas eles acabaram produzindo outra, né? Então eles se sentiam com sangue nas mãos, quer dizer, foi a nossa ação e o nosso agir que produziu a morte de um conjunto de pessoas ali, né? Então eles decidiram encerrar o projeto, que também uma posição complicada, porque se eles não tivessem agido, se eles não tivessem feito o que eles fizeram, também haveriam mortes, né? Haveria morte de qualquer maneira, né? Pessoas seriam mortas, né? Então, difícil a situação, certo, gente? É muito difícil essa condição. Se você não age, vai morrer um grupo. Se você age, vai morrer outro, né? O que você deve fazer? Você não tem como evitar que alguém morra, né? Aí as pessoas falam assim, então é melhor nem chegar mais perto disso, deixa eu ir embora e deixar essas pessoas se matarem sozinhos, que eu não quero mais tomar partido, não quero tomar mais parte destas questões, né? Porque é isso, a sensação do pesquisador e da pessoa que está trabalhando nesses levantamentos, nesses mapeamentos e nessas ações, né? Vai se sentir num beco sem saída, né? Qualquer coisa que ela faça vai prejudicar muita gente. Então, é melhor você simplesmente ir tirar umas férias e fingir que você não tem nada a ver com a história, né? Porque realmente é muito ruim. Mas qual é a conclusão, ou qual é a recomendação e qual é a proposição que eu acho que é uma das coisas preciosas, mais preciosas desse capítulo e uma das coisas mais preciosas que o Gertop traz para a gente no livro como um todo, que para mim foram avassaladoras mesmo, foram questões que me mexeram, assim, que bateram e falaram assim, que bom que eu li isso, que bom que eu aprendi isso. A questão que ele fala é o seguinte, se você vai extrair dados de uma comunidade, se você vai extrair dados de uma região, se você vai extrair informação, se você vai coletar alguma coisa, se você vai registrar alguma coisa, garanta que as pessoas da quais você extraiu esses dados, a comunidade da qual você extraiu esses dados, o local do qual você extraiu essas informações e coletou e registrou essas questões, que essas pessoas, esses grupos, esses locais, recebam esses dados, tenham esses dados à mão. Garanta que essas informações que foram obtidas deles voltem para eles. Eles são os donos dessas informações, né? A gente volta ali para a colocação espiritual lá do Delta do Okavango, né? É a mãe Okavango que é a dona disso, é a proprietária disso. Então, tudo aquilo que foi extraído dela deve ser entregue para ela, né? Então, tudo aquilo que foi extraído de uma comunidade tem que ser entregue para a comunidade, né? Então, talvez as fotos de satélite que aquele grupo tirou lá da ação no Sudão, elas não deveriam ser colocadas publicamente, elas deveriam ser entregues para aquela comunidade que vivia ali marginalizada, escanteada, né? Talvez eles pudessem sair, talvez eles pudessem se preservar, talvez eles pudessem, né, de alguma maneira, evitar de serem exterminados, né? Não daria para saber, claro, é fácil falar depois, né? Mas eles deveriam ter acesso a essa informação, eles deveriam saber, né? Então, toda vez que a gente extrai coisas de algum lugar, é importante que você, como pesquisador, devolva aquele grupo aquelas informações. Então, quando você faz pesquisa, você está fazendo entrevista com pessoas na tua pesquisa, apresente os seus resultados de pesquisa e aquilo que você obteve dessas pessoas para as pessoas depois. Entrega para elas. Isso aqui é seu. Isso aqui que eu aprendi, que eu desenvolvi enquanto conhecimento, eu fiz isso por conta daquilo que eu obtive de você. Então, o dono disso, a pessoa que tem direito sobre isso, a pessoa que tem o direito absoluto de saber tudo, né, e conhecer tudo que foi retirado, né, foi extraído, e o que se produz com isso é você. É você que me concedeu a entrevista. Então, a gente não basta a gente pedir para as pessoas assinarem um termo de responsabilidade dizendo que ela concorda com os dados, entregar, etc, etc.
é importante da nossa parte, não vou dizer por uma questão espiritual, não. A colocação lá é meio espiritualizada, não é por uma questão de karma, é por uma questão de que esses dados podem, de fato, colocar pessoas em risco, porque a extração dos dados tem consequências. Então, aquilo que a gente obtém de comunidades, de pessoas, tem que ser devolvidos para elas. E a gente tem que, de uma certa maneira, tentar garantir que aquilo que a gente obteve dessas pessoas seja devolvido para essas pessoas, seja compensado a essas pessoas em forma de benefícios. Então, é interessante também que aquilo que você está produzindo, você tente visualizar e você tente providenciar que aquelas informações coletadas, aquele saber que você obteve, seja transformado em algo benéfico e que ajude e que, de uma certa maneira, compense o que as pessoas que você entrevistou e das quais você obteve essas informações, né, que elas recebam isso e que elas que isso produza para elas alguma coisa benéfica, alguma coisa que seja interessante para elas. Então, obviamente que isso depende também da representatividade, né? Você só vai saber o que é benéfico e o que é interessante para essas pessoas se você tiver representação dessas pessoas, se você ouvir essas pessoas, né? Então, essa é a consequência final desse capítulo, ou seja, todo esse capítulo, eu trouxe ele aqui para vocês, apenas para afirmar isso, apenas para colocar exatamente isso, que é, para mim, uma das questões mais brilhantes que o Gertop coloca ao longo do livro dele inteiro, né? É essa responsabilidade que a gente tem com as pessoas das quais a gente obteve dados, pessoas locais ou, enfim, dos quais a gente obteve e extraiu dados. A gente tem uma responsabilidade com eles. E essa responsabilidade, ela se paga na hora que a gente entende que a gente tem que devolver para eles esses dados, a gente tem que entregar para eles esses dados, a gente tem que entregar para eles os benefícios que esses dados possam produzir. A gente tem que viabilizar para essas pessoas que elas utilizem também esses dados para si, para o seu benefício, para a melhoria da sua comunidade, para a melhoria da sua questão de vida, das condições de vida, para a melhoria do contexto onde elas estão, né? Então a gente tem uma obrigação para com essas pessoas e para essas comunidades. É isso que ele demonstra com muita competência nesse capítulo. Se você é um pesquisador, você tem uma responsabilidade com as pessoas das quais você obteve dados, ou das comunidades ou dos locais. Então, garanta que os dados coletados sejam entregues e devolvidos para estas pessoas, comunidades ou locais, né? E garanta que isso se reverta para essas pessoas como algo que elas possam usufruir e produzir os benefícios que lhes interessam, tá? Coisa que as pesquisas do jeito que elas são feitas hoje, não estou falando de pesquisa acadêmica, estou falando de pesquisa mesmo, trabalho de pesquisa de mercado, trabalho de pesquisa de investigação feitas por indústria, pesquisas de todas as naturezas, né, pesquisa de voto, de intenção de voto, nada disso retorna para as pessoas das quais elas foram obtidas. Nada disso volta. Então, os pesquisadores atuam extraindo alguma coisa, extraindo petróleo, certo? Mas não devolvendo para o lugar de onde eles extraem o petróleo algum benefício, alguma compensação. Eles extraem, lucram, se beneficiam e ignoram o que fica de rastro nesse processo, né? Então essa postura é uma postura que a gente não deve mais seguir. E uma boa postura, como ele mesmo coloca, entenda a tua responsabilidade com essas pessoas e devolva para elas alguma coisa, né? Como uma maneira de você agradecer ou reconhecer, né, que os verdadeiros proprietários, os verdadeiros donos, né, as pessoas que realmente deveriam, né, ter essas informações, né, são as pessoas da qual a gente, as pessoas, comunidades locais e grupos dos quais a gente extraiu esses dados, tá? Essa é uma medida realmente muito interessante, é uma postura realmente muito interessante, e é uma postura que, de uma certa maneira, é ética e vai, da melhor maneira possível, né,
evitar futuros problemas ou futuros. Não dá para garantir que nenhum efeito nocivo, né, venha a acontecer, isso é impossível, a gente não tem como prever, né, algumas coisas, mas fazendo isso, você, de uma certa maneira, está garantindo uma boa margem de tranquilidade, né, de que se há maneiras dessas pessoas serem exploradas, ou se há maneiras dessas pessoas serem prejudicadas, há maneiras pelas quais, através desses mesmos dados, essas pessoas possam se prevenir e se garantir, né, que nada possa lhes fazer mal, né? Então, é uma medida bem interessante, tá? Então, basicamente é isso. Todo o capítulo para desaguar exatamente nessa proposição do Gertop. Eu não sei para vocês se isso, né, se isso mexe com vocês, se isso de alguma maneira fala assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Não tinha refletido a esse respeito. A minha experiência com esse capítulo foi essa. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha olhado para essas questões dessa maneira. Eu praticava, né, a minha coleta, os meus registros como um bom explorador de petróleo, né? E muito eficiente, por sinal, né? Mas eu não enxergava como se eu estivesse extraindo algo de algum lugar, extraindo um recurso natural de algum lugar sem devolver nada, né, em troca, né? E aí a hora que eu li isso realmente foi de abalar mesmo. Assim, nossa, eu não estou realmente, eu estou só explorando. Eu não estou compensando nem devolvendo, nem melhorando a vida de ninguém, né, através desse exercício. E isso não pode ser assim, né? Então isso é uma mudança de postura, é uma mudança de ação, né, de como a gente se posiciona a respeito, tá? Então, para mim isso foi crítico na minha perspectiva. Espero que seja para vocês também, não só para mim, né? Espero que ele provoque transformações para vocês. Tá?